turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história e hoje eu quero, revisar com vocês o tema Revolução Francesa, tá bom? Esse tema Revolução Francesa, o porquê, né? Eu expliquei para vocês o termo revolução, né? A revolução, ela quando surge, é naquele momento onde as pessoas estão lutando, né, por uma melhora, por uma mudança, por uma transformação, né, mediante a sociedade, seja ela no meio econômico, no meio político, ou até mesmo no meio religioso, né? E a França, ela estava aí no século XVIII passando por um momento de muito conflito, mas esse conflito ele vem gerando através da insatisfação do povo. Mas que tipo de povo? Daqueles povos que faziam parte do terceiro estado, né? Porque a França, ela tem então a maior parcela da população ali, 80% da população francesa era destinado aos camponeses, aos trabalhadores rurais, entendeu? Então, essas pessoas começaram a se manifestar com a tamanha insatisfação, assim, sobre o primeiro estado e o segundo estado da França, tá? Então, hoje você vai perceber aí, por mais uma vez, né, o que trouxe o surgimento de uma revolução lá na França no século XVIII. Vamos lá, vou passar aqui o slide para vocês, tá? Origem, né? Como que se originou essa revolução? Foi um momento aí, né, histórico, um evento histórico ocorrido na França entre 1789 e 1799, que levou ao fim do absolutismo no país. O que é absolutismo mesmo? Era quando o poder estava totalmente centralizado, né, nas mãos do rei, tá? E teve importantes consequências para o mundo ocidental. A importância da Revolução Francesa é tamanha que os historiadores a utilizam para marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, tá? Com importantes transformações políticas, sociais e econômicas, a Revolução Francesa representou também a conquista do poder por parte da classe da burguesia que estava se desenvolvendo no continente europeu desde os finais da Idade Média. Então, daí dá para você entender que houve uma Revolução Francesa, até mesmo porque o povo estava insatisfeito, né, pelo poder estar totalmente centralizado aí nas mãos do rei, enquanto o rei, né, enquanto o primeiro e o segundo estado estava comendo e bebendo do bom e do melhor, vivendo uma vida luxuosa, o terceiro estado estavam passando até fome, uma vida de miséria. Então, daí para você entender, tá? Aqui eu coloquei para vocês a pirâmide social, já que eu mencionei ali atrás, né, que havia uma certa diferença, uma certa desigualdade, né, dentre a sociedade francesa. Então, aqui você vê que o primeiro estado é o clero, né, era o clero, e o segundo estado a nobreza. Esse primeiro estado e o segundo estado, tá vendo aí que a porcentagem é menor, ó, de população, 1% do clero e 2% da nobreza. Esses aqui eram aqueles que tinham as propriedades de terra, né, nas mãos deles, eram aqueles que tinham um cargo de honra, de privilégio, de prestígio, né, e era isento do pagamento de impostos, tá bom? Isso daí também já trazia uma certa insatisfação para a turminha aqui do terceiro estado, que o terceiro estado é quem ficava na parte da burguesia. Quem eram os burgueses? Aqueles, os comerciantes, né, que estavam ali dando duro danado para poder tentar vender os seus produtos, que até mesmo eles compravam, né, do povo daí da nobreza, tá? Então, tinha aqui o terceiro estado, as burguesia, a classe da burguesia, e também tinha os camponeses, né? Esses daí eram obrigados a pagar os impostos,
tá? Então, você viu por que que surgiu essa revolução? Você viu por que houve-se a necessidade de ter uma manifestação para que pudesse melhorar, para que, enquanto essas pessoas aqui estavam passando fome, os de cima estavam tendo uma vida luxuosa, andavam de carro para cima e para baixo, vai imaginando aí, né? Então, a desigualdade social, ela já também havia nessa época aí, ó. Tá vendo? Hoje a gente fala assim, nossa, a desigualdade social tá tão grande, né? Cada vez mais. Poucos têm o privilégio de comer mesmo bem, poucos têm o privilégio aí de ter um carro do ano, poucos têm privilégio de ter a sua casa própria. A gente entra na questão da desigualdade social, mas já pensando que lá atrás, isso já é um fruto lá da antiguidade, tá? Vamos lá. Aí, toda essa insatisfação do povo, né, houve essa revolução, essas manifestações todas, né, então houve-se uma necessidade de criar os estados gerais, uma assembleia, né, de ter uma votação aí. Foi criado os estados gerais. Somente em 1789, durante o mandato aí do ministro Necker, né, que as autoridades reais abriram as portas para o movimento reformista, né, ou seja, houve-se uma reforma nas leis, tá? Em maio daquele ano, os Estados Gerais foram convocados para a formação de uma assembleia. Né? Vocês sabem o que é uma assembleia, né? Hoje também, né, para decidir algumas leis, é feita uma assembleia, reunido ali os ministros, senadores, deputados e tudo mais, para poder saber se vai aprovar aquelas leis, aquele conjunto de leis ali. E assim foi feito na França também. Houve-se uma assembleia, tá, para mudar aí algumas leis da França. Nessa assembleia, dividia-se a população francesa em três grandes classes sociais, que são essas daí, né? Ou seja, só quem podia votar lá era o primeiro e o segundo estado. O terceiro estado, né, nunca tinha voz ativa. Os estados gerais. Era uma tentativa de solucionar a crise econômica do seu reino, né? Aí Luís XVI pegou, foi lá e criou essa assembleia no intuito aí de solucionar, tirar o povo da crise, né? O primeiro estado era dominado pelo clero, como eu já expliquei para vocês ali atrás. Ele contava com cerca de 120 mil religiosos divididos em alto clero, aí também tinha o baixo clero, né? E logo em seguida já vinha aí o segundo estado, que era a classe da nobreza. Só estou revisando aí para vocês verem o que eu expliquei lá atrás, a pirâmide, tá? Entre os nobres existiam aqueles integrantes da nobreza provincial, que era o dono das propriedades de terra, e a nobreza de toga, que era aquela que era composta pelos burgueses, aqueles que compravam título de nobreza, tá, da coroa. Então, para eles conquistar um título, eles iam lá e para eles conquistar, né, uma posição na nobreza, eles iam lá e compravam um título, certo? Por último, havia o terceiro estado, que era composto aí, né, pela esmagadora maioria da população francesa, com 90 e poucos por cento da população era do terceiro estado. Em seu topo localizava-se a burguesia, subdividida em três outras categorias. A primeira delas era a alta burguesia, formada por banqueiros, agiotas, grandes empresários. Logo em seguida já vinha a média burguesia, que era composta por empresários, professores. Olha, professores já entravam na classe da burguesia aí, hein? Ó, meu pai, e hoje nós aí não entramos aí nesse patamar, não. Profissionais, advogados, né? Por último, a pequena burguesia formada por artesãos, lojistas, pequenos comerciantes, tá? Bom, gente, feito esta formação dos estados gerais, né? Também houve-se a necessidade de criar uma assembleia constituinte, né? Aí aqui eu peguei para vocês verem, ó. Novamente, a proposição foi rechaçada e um novo ministro, Jacques Necker, conseguiu convencer o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, composta por 3 estados. A ideia era de que o terceiro estado mantivesse a totalidade dos impostos, ou seja, a ideia dele, né, era que o terceiro estado era que eles pudessem ainda continuar pagando os impostos, né? O segundo ponto,
Com um impasse em 20 de junho de 1789, o terceiro Estado, apoiado por alguns setores do primeiro e do segundo Estado, resolveu separar-se dos Estados Gerais. Assim, eles se autoproclamaram como a verdadeira Assembleia dos Franceses. O rei Luís XVI proclamou a abertura da Assembleia Nacional Constituinte em 9 de julho. Tá? O soberano encontrava-se assombrado pela crise econômica. Então, por mais que ele era lá, né, um monarca da vida, né, ele ficou preocupado, né, com toda aquela crise econômica, porque poderia gerar o quê? A pessoa com fome, gente, a pessoa sem emprego, né, ela acaba fazendo coisas que preocupante. Então, isso assombrou o rei Luís XVI nesse período, tá? E aí, o soberano encontrava-se assombrado pela crise econômica, pelo fracasso, né, da agricultura, até mesmo pelos grãos, pela seca, o alinhamento dos pensadores franceses com a independência dos Estados Unidos e assim por diante. O objetivo de criar essa Assembleia Constituinte era de ganhar tempo e liderar as tropas para conter os revolucionários. No entanto, o movimento já estava nas ruas, né? Aí formava-se a Milícia de Paris, uma organização militar do povo, né? Aí ocorre a queda da Bastilha, que eu mencionei lá no primeiro vídeo para vocês. Eu quero falar sobre os jacobinos e os girondinos. Esses dois grupos aí, tá? Durante o tempo da duração da Assembleia Nacional Constituinte, formaram-se alguns agrupamentos políticos, tá? Esses dois grupos aí, jacobinos e girondinos. Quem eram esses dois, né, grupos? Os girondinos eram aquelas pessoas que eram favoráveis ao rei, à monarquia, à alta burguesia. Eles eram menos radicais, tá? Então, eles eram defensores dos princípios liberais. Já os jacobinos eram o oposto. Ele tinha o objetivo de discutir a Constituição a ser votada e fortalecida, né? E ele era unido aos sans-culottes, ou seja, ao terceiro Estado. Ele pretendia depor o rei, tá? Queria tirar o rei de cena, tá? Aí, depois, entra o diretório. Criou-se o diretório. O rei saiu. O rei Luís XVI saiu. E entra uma fase da França onde o poder fica centrado nas mãos de 5 membros, né, da classe da nobreza. Eles foram chamados de diretores. O diretório foi o regime político adotado pela Primeira República Francesa de 26 de outubro até o ano aí, né, de 26 de outubro de 1795 até o golpe do Estado de 18 Brumário. Foi assim chamado porque o poder executivo era exercido por 5 membros, tá? Então, por isso diretório, porque foi uma fase que o governo ficou liderado por 5 membros aí da nobreza, claro, né? Porque eles compravam títulos. E o objetivo de formar, de construir o diretório, né? De deixar esses 5 membros, era evitar a volta do poder do jacobino, porque lembra que o jacobino ele era a favor do terceiro Estado, ele queria que o terceiro Estado, né, tivesse os mesmos privilégios que os outros, deixasse de pagar impostos, né? Então, menos autoritarismo na França, eles, como no caso do regime do terror, mesmo assim os constantes levantes populares ameaçavam a estabilidade do diretório, tá? E também formando o diretório, né? Sendo assim, o diretório passou a depender cada vez mais do exército. Na opinião dos diretores, somente o exército era capaz de instituir aí um governo mais forte, que pudesse, né, controlar as possíveis reações que poderia ter aí entre guerras, tá? Aí quem entra em cena? Napoleão Bonaparte. Oh, meu Deus! Alguém já ouviu falar sobre a história de Napoleão Bonaparte? Até tem uma história, né, relacionada com a nossa do Brasil. Por que Dom João veio parar aqui no Brasil, né, com Carlota Joaquina e toda a corte, toda a comitiva, né, da corte portuguesa? Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, com as suas estratégias, ele era um grande militar, ele
invadiu Portugal. E Dom João, como muito medroso, e Carlota Joaquina meia doida da cabeça, acabou aí, né, fugindo aqui para o Brasil. Aí Napoleão Bonaparte foi lá e invadiu Portugal. Mas nós vamos falar agora qual foi a participação de Napoleão Bonaparte na França, tá? Então, Napoleão Bonaparte ele era um grande líder do Exército Nacional e com grande prestígio perante a burguesia francesa, tá? Então, ele era bem visto, né? Ele era bem, assim, respeitado pela população francesa, certo? Anunciando uma suposta conspiração contra o governo francês, Napoleão Bonaparte foi lá e invadiu a França. Aí ele dissolveu o diretório, acabou com aqueles 5 membros de diretores ali. E ele instituiu um novo sistema. Quem? Chamado consulado, tá? E quem ficou sendo chamado cônsul foi Napoleão Bonaparte. Por isso consulado, tá? Então, Napoleão Bonaparte, ele era um cônsul, tá? Ele era um cônsul. Consulado, República da França, era governada por meio de poder centralizador e militarizado do consulado. Napoleão Bonaparte era o cônsul mais importante, pois exercia as funções de um governo do país. Então, nesse momento, a França passou a ser governada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, imperador, né? Além de cônsul, tornou-se um imperador aí, tá? Os grupos sociais economicamente privilegiados na França, em especial a alta burguesia, deram grande apoio a Napoleão. E eles mobilizaram a sociedade para implantar o novo regime chamado aí, então, Império, tá? Vamos lá. Napoleão Bonaparte foi um líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Adotando o nome de Napoleão I, foi imperador dos franceses em 18 de foi 18, deixa eu só ver aqui que eu não me recordo. 18 de maio, isso mesmo, 18 de maio de 1804 até 6 de abril, tá? Posição que voltou a ocupar por pouco mês em 1815. Vamos lá. Tá vendo a importância de Napoleão Bonaparte sobre a França? Napoleão Bonaparte ele era um grande estrategista, né? Aí tem até aquele ditado, né? Sabe como que Napoleão perdeu a guerra, né? Porque ele ficava debruçado assim sobre os mapas, né? Montando estratégia de como ele iria atacar o território, né, desejado. Então, por isso que tem acreditado, olha, foi assim que Napoleão perdeu a guerra, viu? Quando a pessoa fica assim, né, desbruçado sobre alguma coisa, entendeu? Porque ele era um grande estrategista daí, por isso que ele conquistou vários territórios e conquistou várias guerras aí, tá? Várias batalhas. Vamos lá para o próximo. Aqui eu deixei para vocês, tá? Um mapa mental. Se vocês desejarem copiar no caderninho de vocês de história, tudo bem? Eu preparei para vocês esse slide aí, esse mapa mental. Fim da revisão, tá? Bons estudos. Agora vai lá, faça os exercícios da página lá do livro de vocês, 65 até a 67, que nós iremos fazer a correção na aula pelo aplicativo do Zoom, na segunda-feira, hein? Então não perca. Um beijinho e uma recomendação. Fiquem em casa, não coloque a saúde de vocês em risco. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.